Olá, alunos do oitavo ano. Olá também aos inscritos do meu canal do YouTube. Eu sou o professor José Mike e nesse vídeo vou fazer a correção da segunda semana de Geografia do nosso Plano de Estudo Tutorado, volume 2. O tema dessa semana foi a regionalização da América e da África. As atividades começam na página 51. Vamos então a elas. Observe o planisfério abaixo para responder às atividades de 1 a 3. Então, nós temos aí um mapa político, um planisfério, mostrando todos os oceanos e continentes. Letra número 1, responda. Letra A. Com base do meridiano de Greenwich, em qual hemisfério está localizado o continente americano? Então, analise aí comigo o meridiano de Greenwich, que é essa linha imaginária muito importante que está na vertical. Ela divide o planeta Terra em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Tendo como base, então, esse meridiano, em qual hemisfério que está o continente americano? Nós estamos no hemisfério ocidental, tá? Letra B agora. Vou continuar aqui no mapa porque nós vamos precisar voltar nele até na questão número 3, Então já vou deixar nele para ficar mais fácil. A letra B pergunta qual oceano separa a América da Ásia e depois a América da Europa e da África. Primeiro, então, qual é o oceano que separa a América da Ásia? Muitas pessoas dizem Oceano Atlântico. Errado. Oceano Índico? Errado também. É o Oceano Pacífico. Por que é o Oceano Pacífico que separa a América da Ásia? Porque muitas pessoas se esquecem que o mapa mundi, no planisfério, é uma representação cartográfica, Então não existem dois oceanos pacíficos, é só um. O que aconteceu, na verdade, é que o cartógrafo pegou o planeta Terra, que é em um formato mais ou menos circular, mais ou menos esférico, não é esférico, O planeta Terra é um geóide, porque ele não é uma esfera perfeita. Ele tem várias deformações. Mas para vocês entenderem melhor, pegou o globo terrestre, da forma que vocês conhecem, abriu ele e colocou de uma forma plana em uma folha de papel. Então, por isso que teve que se dividir essas duas partes, Mas elas estão unidas. O Oceano Pacífico é um só. E ele separa a Ásia da América. Perguntou também na letra B o oceano que separa a América da Europa e da África. Agora sim, qual oceano que separa a América da África e da Europa? É o Oceano Atlântico, o oceano que também banha o território brasileiro. Certo? Letra C agora vai perguntar quais os principais paralelos que cortam o continente americano. Aproveitando o mapa, nós vamos nos lembrar que paralelos são essas linhas imaginárias na horizontal, que dividem o planeta Terra para facilitar a localização de qualquer ponto. Quais são os principais paralelos que cortam o continente americano? Olha aí, é o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio. A linha do Equador que nós falamos tanto, ela é uma palavra que vem do latim equatore, que significa igualdade. Por que igualdade? Porque a linha do Equador, ela divide o planeta Terra em duas partes iguais, que é o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, as linhas imaginárias, os paralelos que cortam o continente americano é o Trópico de Câncer, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Certo? A questão número 2 vai falar o seguinte. O Brasil pertence a qual regionalização? Letra A. Se regionalizarmos a América pela parte territorial, América do Norte, América Central e América do Sul. Pessoal, a gente sabe que tem dois tipos de regionalização. Uma que leva em conta a parte territorial, como disse aqui na letra A, e outra que leva em conta a parte histórico-cultural do continente americano. Aí vai dividir ela em América Latina e América Anglo-Saxônica. Então, na divisão pela parte territorial, em América do Norte, América Central e América do Sul, o Brasil vai pertencer
a América do Sul, né, nessa regionalização. Isso que você vai colocar na letra A. Agora, na letra B agora, se regionalizarmos a América pela parte histórico-cultural em América Latina e América Anglo-Saxônica, a qual parte que o Brasil vai pertencer? Nessa regionalização, o Brasil vai pertencer à América Latina. Então é isso que você vai colocar na letra B da número 2. Certo? Questão número 3 vai dizer o seguinte: em quais hemisférios está localizado o continente africano, tendo como referência a linha do Equador? Então vamos aproveitar o mapa e analisar. Com relação à linha do Equador, em quais hemisférios o continente africano se localiza? Ele se localiza tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A linha do Equador parte o continente africano quase que no meio, né? Então ele pertence a esses dois hemisférios. Letra B da 3. E em qual hemisfério está localizada a maior parte do continente africano, tendo como referência o meridiano de Greenwich? Novamente, pessoal, se a gente levar em conta o meridiano de Greenwich, o continente africano vai pertencer tanto ao hemisfério oriental quanto ao hemisfério ocidental. Então, ele é o único continente que está localizado nos 4 hemisférios. Porém, a pergunta da 3 foi, da letra B da 3, é em qual parte que está localizada a maior parte do continente africano, né, com relação ao meridiano de Greenwich. Então, a maior parte do continente africano em relação ao meridiano de Greenwich está no hemisfério oriental. Essa que é a resposta da letra B. Letra C. Que oceanos banham a África a leste e a oeste? Então, analise aí comigo. A leste, a África é banhada pelo Oceano Índico. Agora, a oeste, ela é banhada pelo Oceano Atlântico, o mesmo que banha, como eu disse, o território brasileiro. Certo? Então, agora, nós vamos passar para a número 4. Nós já não vamos mais precisar do mapa. A número 4 diz o seguinte: qual mensagem essa charge nos transmite? Então, é uma charge muito conhecida que eu, inclusive, utilizo muito com os meus alunos quando vou estudar o continente africano. Olhe para vocês verem. O continente africano, ele inexiste aí, né? Tem só resquícios dele. O que isso está representando? Algo foi tirado do continente americano, do continente africano, e foi depositado em grande quantidade no continente europeu e também na América do Norte. O que isso significa? Que as grandes potências mundiais se enriquecem cada vez mais às custas dos recursos naturais do continente africano, né? Então, como você sabe, o continente africano, apesar de enfrentar uma desigualdade social muito grande, uma pobreza muito grande, ele é riquíssimo em recursos naturais. Então, as grandes potências, os países ricos, eles se aproveitam disso, né? Então, retiram todas as riquezas que ele tem e ele fica cada vez mais pobre. Diferentemente dos países ricos, né, que só aumentam as suas riquezas às custas dele. Então, o que você pode colocar na número 4? Você pode dizer que a charge nos mostra que as grandes potências mundiais, como os países da América do Norte e da Europa, se enriquecem cada vez mais às custas dos recursos naturais do continente africano, enquanto o mesmo permanece na pobreza extrema, sem recursos para oferecer uma boa qualidade de vida à sua população. Questão número 5. Faça uma pesquisa sobre alguma manifestação cultural que acontece no município onde você mora. Indique suas origens e os elementos que fazem parte dessa manifestação cultural. Verifique a influência de aspectos da cultura dos povos originários que habitavam o território brasileiro, os índios e dos povos colonizadores. Nós temos em nosso país uma riqueza muito grande
devido à miscigenação de raças e culturas que vem desde o período da colonização, né? Então, quando falei, por exemplo, sobre alguma manifestação cultural que acontece no município onde você mora, é pessoal, né? Você sabe as manifestações culturais que tem aí, então diga de acordo com a sua realidade. No meu município, para os meus alunos, eu poderia citar, por exemplo, a Folia de Reis. A Folia de Reis, né, que tem como base o Congado, ela é uma manifestação cultural que ocorre no nosso município e tem raízes africanas, né? O Congado ele veio para o Brasil na cultura escravista, né, dos negros africanos, assim como vários outros aspectos da nossa cultura hoje. O candomblé também é uma religião que tem traços africanos, né? Algumas comidas típicas, como a feijoada, por exemplo, tem várias, mas vamos falar a feijoada, também veio da cultura africana, tá? Pediu aí, por exemplo, a influência dos povos originários. Quem eram os povos originários do nosso país que já estavam aqui? Os índios. O que os índios deixaram para nós como cultura? Por exemplo, a culinária. Os diversos pratos feitos através da mandioca, né? A farinha de mandioca que eles faziam e assim por diante. Então, são traços da cultura indígena que nós temos hoje espalhados pelo nosso país inteiro, né? Pediu também dos povos colonizadores. O que os povos colonizadores trouxeram para o nosso país? Além das doenças, né, que dizimaram os índios, além da violência com que eles tratavam os povos originários, né, escravizando eles para a extração de pau-brasil e assim por diante. O nosso país ele começou de uma forma muito negativa, muito triste, né? Os europeus, portugueses, implementaram sua forma de vida desconsiderando a cultura indígena que já existia. Mas, como exemplo da cultura que os portugueses deixaram, nós podemos citar, por exemplo, a religião católica, né? Não vieram os padres para catequizar os índios, ensinarem eles a falar o português, a praticarem religião católica. Hoje em dia, apesar do nosso país ter uma diversidade religiosa muito grande, a maioria dos brasileiros ainda são católicos. Isso está mudando cada vez mais, mas a maioria ainda são católicos. Por quê? Por causa da cultura portuguesa, que trouxe isso para o nosso país ainda no período da colonização. Então, são traços, né, que nós possuímos. Sem contar, pessoal, nas culturas dos imigrantes que vieram para cá depois, né? Então, eu ousaria dizer que o Brasil é o país mais diverso do mundo em termos culturais, né? Nós somos uma junção de diversidade, tá? Então, você vai fazer uma pesquisa de acordo com o seu município, com o seu ponto de vista. Resumidamente, para quem quiser colocar como eu, você pode começar dizendo que nós podemos citar a Folia de Reis como uma manifestação cultural que ocorre em nosso município. Ela tem raízes africanas e chegou ao Brasil através dos negros escravizados. Com relação aos indígenas, podemos citar traços de sua influência, principalmente na culinária, com os diversos pratos feitos através da mandioca, por exemplo. E no que se refere aos povos colonizadores, que são os portugueses, nós podemos citar a religião católica e seus costumes implementados em nosso território e até hoje pela maioria dos brasileiros. Como eu disse, né, apesar de haver hoje uma grande diversidade religiosa em nosso país, com traços africanos, através do candomblé, por exemplo, traços também indígenas e outros. Certo? Terminamos então as atividades dessa segunda semana. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma esse vídeo. Abraços geográficos a todos e até a próxima.